Olá, eu sou a professora Débora Santana e estou aqui para falar um pouco mais sobre a neurociência aplicada ao cotidiano. Você já deve ter observado o quão impactante sobre o nosso cérebro são as dificuldades do sono. Quando a gente não tem sono adequado, nós não temos um descanso corporal adequado, mas também não temos um descanso mental. Às vezes, a gente tende a pensar que dormir é perda de tempo, que não tem função, mas isso não está correto. Nós temos muitas funções que acontecem no corpo e no cérebro durante o período do sono. Dentre estas funções, vou me ater aqui às funções cerebrais, estão, por exemplo, até a extração, a retirada de compostos, de restos de metabolismo, por uma forma de drenagem que foi recentemente descrita e comparada à drenagem da linfa. Não é exatamente uma forma de linfa, mas é semelhante. É um momento em que restos de metabolismo, restos de células mortas, eventuais micro-organismos saem realmente do cérebro. Mas muito mais conhecido que isso, e muito mais importante que isso, são os processos mentais que acontecem durante o sono. Quando a gente dorme, o nosso sono ele não é homogêneo a noite toda. Nós temos as chamadas fases do sono. É como se fosse um comboio de trem dividido em alguns vagões. Cada vagão desse é um tipo ou uma fase do sono. Por que a gente fala de fases diferentes? Porque quando se analisa as ondas elétricas cerebrais, por meio dos exames de polissonografia, que são aqueles exames que as pessoas fazem nas clínicas de sono, quando dormem nas clínicas com os eletrodos ali na sua cabeça. Aqueles eletrodos, eles amplificam as variações elétricas do cérebro e dão como resultado um traçado de eletroencefalograma, que também é feito durante o dia. Ao observar os traçados do eletroencefalograma ao longo de toda a noite, é perceptível que existem diferenças. E essas diferenças organizam-se em fases e elas são repetidas em blocos, como se tivéssemos comboios de trem que são repetidos várias vezes ao longo da noite. Além das ondas cerebrais que são modificadas, nós temos também alteração na contração da musculatura esquelética, na secreção de glândulas, na regeneração de células, na secreção de hormônios e até mesmo no movimento do globo ocular. Você já deve ter percebido, principalmente em crianças pequenas, que quando a gente as observa dormindo, nós percebemos que o globo ocular promove movimentos sem que elas acordem. O nosso sono também tem isso. Nós temos períodos em que os nossos olhos se movimentam mais e períodos em que eles não se movimentam. As tais fases do sono são então organizadas. Vou falar primeiro de dois grupos. O sono de ondas lentas, que são ondas mais espaçadas no eletroencefalograma, que tem uma subfase de ondas lentas e curtas e outras mais altas ou mais profundas. E o sono de ondas rápidas,
chamado também de sono paradoxal ou de sono REM. O nome sono paradoxal vem do paradoxo que é observar as ondas cerebrais desta fase do sono, comparando-as com as da vigília. São muito parecidas. É um paradoxo porque parece que o cérebro está funcionando como acordado, mas nós estamos dormindo. O outro nome desta fase, ou a fase de sonos REM, é a sigla do termo em inglês para movimento rápido dos olhos. É a fase do sono em que a gente tem os olhos com aqueles movimentos do globo ocular que eu comentei há pouco, sem abrir os olhos, sem acordar, mas com movimentos do globo ocular. Então temos um período de sono não REM, ondas lentas, e um período de sono REM, ondas rápidas, período de sono paradoxal. Esse período de sono de ondas lentas ainda passa por outras subdivisões. O que acontece no cérebro nesse período? De forma geral, nós temos a consolidação e a eliminação de sinapses, o fortalecimento e o enfraquecimento de circuitos nervosos. Quando falamos sobre isso, fortalecimento e enfraquecimento de circuitos nervosos, estamos falando da formação e consolidação de memórias. Sabe? Tudo que a gente vive durante o dia, as imagens que vemos, aquilo que ouvimos, as sequências que assistimos, aquilo que vivemos, são registradas de forma temporária numa estrutura de registro de memória de curto prazo, chamada de hipocampo. É uma estrutura profunda no cérebro subcortical e que fica profundamente localizada, próxima a regiões relacionadas à emoção e que traz ali um ponto de registro da nossa memória a curto prazo. Tudo que vivemos é registrado diariamente no hipocampo. O hipocampo é um órgão fantástico, vamos falar dele outras vezes. É lá, por exemplo, que já foram descritas a neogênese de neurônios, a neurogênese, a formação de neurônios após o nascimento. Este órgão fantástico é capaz de formar conexões e guardar na memória aquilo que nós temos vivido a cada dia. Todavia, nós não sustentamos a memória do hipocampo. A memória do hipocampo é uma memória de curto prazo. Durará um dia ou alguns poucos dias. Sendo assim, parte ou boa parte das nossas vivências, conexões e registros do hipocampo serão descartadas, serão apagadas e não serão consolidadas em memórias de longa duração. A memória de longa duração, por sua vez, ela não fica em uma estrutura única, ela fica dispersa pelo córtex cerebral, em áreas relacionadas às funções. Memória motora, nas regiões motoras, memória visual, nas regiões visuais, memórias de procedimento em regiões associativas, e assim vai. Mas a transição da informação do hipocampo para o córtex, onde deve ser arquivada de forma de longo prazo, somente acontece no período do sono, mas não em qualquer período de sono. Somente acontece na fase do sono REM, aquele sono paradoxal. É na fase do sono REM que nós guardamos as memórias acadêmicas, cognitivas. E é nas fases de sono não REM que nós guardamos memórias motoras, memórias espaciais.
Todas estas memórias são processadas no sono. Aquelas que tiveram relevância, importância a ponto de serem repetidas, relação com emoções, serão arquivadas no córtex cerebral para utilização e evocação a longo prazo. Já aquelas memórias que não passaram por essas questões de repetição, de emoção, elas não serão arquivadas e serão descartadas diretamente do hipocampo. Esse armazenamento, que envolve consolidação de memória, consolidação de sinapses, fortalecimento de sinapses, reforço nas redes neurais específicas, não acontece durante o dia, não acontece no período que estamos acordados, acontece no período do sono. No período do sono, especialmente no sono REM, é que formamos as memórias que estão relacionadas com as informações que nós mais percebemos falta, que envolvem, por exemplo, o aprendizado, a memória de nomes, de datas, de informações, de acontecimentos, autobiográfica. Tudo isso será registrado no sono REM. Por isso, é preciso dormir. É preciso dormir para ter uma boa memória. Mas é preciso dormir um sono que contemple todas as fases do sono. Para que isso aconteça, existem hormônios, existem cuidados, existem até cuidados com o nosso ritmo biológico e com questões ambientais da própria casa. Nos próximos vídeos, você vai ver uma série de dicas a respeito de como ter um sono melhor para ter uma memória melhor. Até lá!